tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um bloco aí de questões da FGV. Neste bloco nós vamos verificar aí como a FGV pode cobrar lá na sua prova o assunto aí referente ao CPC 06, que trata de arrendamento. E é fundamental você ir para a prova sabendo a classificação de arrendamento, que eu posso classificar o arrendamento quanto um arrendamento operacional ou financeiro, mas você pode estudar melhor, caso você tenha dúvida ou não se recorde deste assunto, lá na nossa aula teórica sobre este assunto. Então, vai lá no vídeo de aula teórica, dá uma olhada neste assunto aí, caso você não se recorde. Mas vamos para a tela verificar como a FGV pode cobrar aí na sua prova. Vamos lá, pessoal. Olha só, primeira questão diz o seguinte: na perspectiva da convergência aos padrões internacionais de contabilidade, o CPC 06 traz alterações na estrutura de apresentação das demonstrações contábeis. Em se tratando de efeitos no balanço patrimonial, a norma estabelece que, então, quando fala ali em relação ao balanço patrimonial, o que a norma estabelece sobre arrendamentos? Então, vamos aí analisar cada uma dessas alternativas. Então, vamos aí à letra A, que diz o seguinte: o ativo de direito de uso deve ser mensurado inicialmente ao valor justo. Não, pessoal, lá na nossa aula teórica, nós falamos que ele vai ser avaliado ao custo. Então, vamos lá lembrar um esqueminha importantíssimo sobre o reconhecimento, tá? Então, o reconhecimento dentro do balanço patrimonial, ó, vou pegar aqui, ó, balanço patrimonial, vou aproveitar esse esqueminha e já vou fazer um esqueminha aqui para você, ó. Balanço patrimonial, o que você precisa saber? Em relação ao arrendatário, nós temos a classificação de ativo de direito de uso, tá? E nós temos também o passivo de arrendamento. Perfeito? Vamos só apagar ali, porque ficou 2DD, né? E aí, olha só, o que você precisa saber, então, em relação a isso daí? Que o ativo, pessoal, nós vamos reconhecer lá no balanço patrimonial ao custo. E o passivo nós vamos reconhecer ao valor presente, tá? Então, leve isso para a prova, que eu vou reconhecer ativo ao custo e passivo ao valor presente, mas vamos seguindo aqui na nossa correção. Então, a letra A está errada porque se é ativo, ativo é ao custo. Passivo de arrendamento deve ser mensurado inicialmente ao custo? Não. Nós acabamos de verificar que deve ser reconhecido a valor presente. Veja que é aqui, ó, ele só trocou aí os dois. Vamos para a letra C. Ele diz: para o arrendatário, há um modelo simétrico, ou seja, arrendamentos operacionais e financeiro possuem o mesmo tratamento contábil. E isso daí tá certo ou errado? Pessoal, tá correto. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Aqui, ó. Na data de início, o arrendatário deve mensurar o passivo de arrendamento a valor presente e os pagamentos. É aqui letra C, este. Lá no CPC ele fala: elimina a distinção entre arrendamentos operacionais e financeiro para o arrendatário. Então, para o arrendatário, eu elimino essa distinção entre operacional e financeiro. Então, está correta, tá? Então, para o arrendatário, não há ali, há um modelo que simétrico, ou seja, ele não faz distinção. Agora, vamos para a letra D, que diz o seguinte:
Arrendamentos de curto prazo, ou seja, arrendamentos que na data de início possuem prazo igual ou inferior a 24 meses, possui a isenção de reconhecimento. Pessoal, eu coloquei isso até no nosso material em PDF para vocês, que não é 24 meses, é 12 meses. Então, o que você precisa saber? Que a norma tem sim a possibilidade de isenção de reconhecimento de algo, no caso aí dos ativos. Mas vai ser quando? Quando que eu vou ter? Quando for de curto prazo. E aí, normalmente ele fala inferior a 12 meses. E pequeno valor. Pequeno valor. Nessas situações, eu posso ter a isenção de reconhecimento, ou seja, eu não preciso reconhecer um arrendamento quando ele for de curto prazo, inferior a 12 meses, e quando ele for de valor pequeno. Por quê? Porque eu posso reconhecer isso direto lá dentro do balanço, reconhecer como despesa, e não preciso ir lá e colocar isso, pessoal, dentro do balanço patrimonial não, tá? Porque olha só, olha o trabalheiro, vai vencer num curto prazo, inferior a 12 meses, o valor é insignificante ou um valor pequeno em relação ao volume dos ativos. Você acha que é necessário fazer lá o reconhecimento desse arrendamento dentro do ativo, dentro do passivo, para depois da baixa? Não. A norma tem essa isenção que ele fala de reconhecimento, então eu reconheço direto como uma despesa. Então, anota aí nas suas observações. Quando eu estiver diante aí de um arrendamento de curto prazo, inferior a 12 meses, e de pequeno valor, eu não preciso reconhecer, eu tenho a isenção do reconhecimento. Perfeito? Então, ficou errado porque ele fala que é 24 meses a isenção. E não, a isenção é de quê? De 12 meses, inferior a 12 meses, tá? Prazo, ó, igual ou inferior a 12 meses. E a letra E, o que está errado? Veja, para o arrendador, há um modelo simétrico, ou seja, arrendamentos operacionais e financeiros possuem o mesmo tratamento contábil. Pessoal, não é para o arrendador, é para quem nós acabamos de verificar, é para olha aqui a letra correta, o arrendatário. Então, a banca até quis te confundir. Então, aqui é para quem? Para o arrendatário. Para o arrendador, ele precisa verificar o tipo, né, de arrendamento. Então, gabarito aí da nossa primeira questão é a letra C. Tranquilo?